Boa tarde, Renato. Queria questionar, Renato, em relação a Soares, porque a informação que vem de fora, enfim, de Miami, do interesse em contar com o Luis Soares, a informação de bastidor também que a gente acaba, enfim, obtendo de que o Soares tem esse desejo também de ir ao futebol da MLS. Então gostaria de ouvir de você, se ele já conversou com você em relação a isso, se ele já externou esse desejo de deixar o Grêmio. Boa noite a todos. Bom, é um assunto que está virando, né, uma novela mexicana, né? Toda hora, toda entrevista que eu venho dar, tem que falar do Soares. O Soares é um problema que está entregue ao presidente do clube, à diretoria do clube. Isso tudo que tem saído não deixa de ser verdade, mas é um caso que somente a diretoria, juntamente com o presidente, pode decidir. Eles têm conversado, têm trocado ideias, e eu, como treinador e hierarquia do clube, eu tenho que comandar meu grupo, meu time. Enquanto eles têm conversado aí, ver se chegam num denominador comum, né? Porque dia 2 fecha a janela, né? Então até dia 2, digamos que eu estou quieto. A partir do dia 2, a gente vai ver o que vai acontecer. Espero que nós tenhamos um final feliz, né? Até dia 2. Porque essa novela tem que acabar. E ela vai acabar, pode ter certeza. Por enquanto está entregue ao presidente do clube e à diretoria do clube. Bom, Renato, você usa essa questão da expressão da novela e aí o dia 2 que é quando fecha a janela. O Grêmio busca reforços no mercado, você já falou inúmeras vezes sobre alguns atletas, sobre a busca do Grêmio. O que a direção tem te passado sobre a possibilidade de chegada desses reforços dentro da janela? E aí essa questão do Soares, você já falou de novo e agora acabou pontuando mais uma vez. Lhe preocupa que ele possa deixar o clube nessa janela agora? Bom, é o que eu falei, né? É um assunto da diretoria, do presidente. Já há muito tempo que eles vêm conversando para ver se chegam nesse denominador comum. Então, esse é um item. Então, até o dia 2, vamos aguardar. Não adianta vocês me pedirem daqui a pouco, sábado ele vai jogar, quarta-feira ele vai jogar, é uma incógnita. Isso aí eu converso com ele no dia a dia. Então já vou falando para aliviar a pergunta se vai jogar ou não vai jogar sábado e quarta-feira. Quanto aos reforços, a gente tem conversado bastante, a gente tem trocado ideias, a gente sabe o quanto importante a gente reforçar o nosso grupo, até porque saíram alguns jogadores, né? E é necessário. Mas nós estamos atentos, mas é difícil de encontrar esses jogadores. E quando a gente encontra, são jogadores caros, hoje mesmo falei com o Michel, são jogadores caríssimos que estão fora da realidade do Grêmio. A gente tem visto outros jogadores, a gente tem conversado, inclusive com esses jogadores, trocado ideias. Vamos aguardar. A gente está correndo atrás, a gente está fazendo o possível. Eu sei que o tempo é curto, dia 2 a janela fecha, mas nós estamos correndo atrás, dentro das possibilidades que o clube possa. A gente está vendo esses jogadores aí. Nós não temos o cofre cheio, nós temos que viver a nossa realidade. E a realidade, muitas vezes a gente quer o jogador, no caso do Michel, a gente não consegue por falta de dinheiro, entendeu? Então, mas a gente está correndo atrás, eu tenho falado bastante com o Antônio, com o Guerra, com o Luiz Wagner. A gente tem trocado bastante ideias. Vamos aguardar nos próximos dias aí, ver se a gente consegue trazer mais gente. É o desejo do presidente também trazer, mas é aquilo que eu falo. Às vezes você encontra um jogador e o clube não tem condições. Às vezes, dentro das nossas condições, não é o jogador que a gente quer. Entendeu? Mas estamos trabalhando. Renato, boa tarde. Eu vou seguir no assunto do Soares, mas não vou te perguntar se ele joga sábado, se ele joga quarta. Você disse que o assunto está com a direção, que essa novela vai encerrar. Mas como é que o treinador conduz isso até lá? Porque se a negociação, se os termos do contrato eles são debatidos com a direção, a utilização dele ela passa por ti.
O Soares conversou com você, manifestou também esse desejo de sair ou de resolver essa situação. E como é que você tem tratado também essa situação no dia a dia? Porque além de tudo isso, ele ainda convive com dores no joelho. Eu converso bastante. Ontem mesmo eu tive uma conversa com o Soares. É a hierarquia do clube que eu falei. A decisão, se ele vai permanecer ou não, é entre ele, presidente e diretoria. Até o dia 2, que se fecha a janela, né? Eu, como treinador, eu gosto sempre de contar com o jogador. Por isso que é um caso à parte, no momento que ele conversa lá com o presidente, com a diretoria, eu converso com ele quase que diariamente para saber das condições dele para ir para o próximo jogo. Então hoje é quinta-feira, então não adianta eu falar se ele vai jogar sábado ou não vai. Eu espero sempre até o último minuto, porque num dia ele pode estar com dor, no outro dia está sem dor, ou vice-versa. Eu, como treinador, eu conto sempre com o jogador. Agora é o jogador que vai me dar a resposta, se ele tem condições ou não de entrar em campo. É bem simples. Então, para esse jogo de sábado a resposta é essa, para o jogo de quarta-feira é essa, até a novela mexicana acabar no próximo dia 2. Só para não perder, chegou a ser para ti que gostaria de sair ou não? Eu tenho conversado bastante com ele, isso vocês me desculpem, mas é uma conversa que fica entre eu e ele, entendeu? Eu acho que o mais importante de tudo, que o que ele tem conversado comigo, ele tem conversado com a diretoria também, tem conversado com o presidente, entendeu? Mas é o que eu falo, eu respeito a hierarquia do clube. Eu, como treinador, eu conto sempre com o jogador. Converso com ele para ele poder jogar. Então, dia 2 se encerra essa novela aí, fecha-se a janela, e a gente vê se até lá ele vai permanecer no Grêmio ou não. Renato, em 2023, o grupo de 2023, a gente vendo as peças, teve muitos acertos de vocês. Vejo aqui o Antônio, cara que está muito envolvido nesse processo de buscar jogador, de lapidar, de buscar no mercado essas alternativas. Vocês acertaram bastante até hoje nas peças, mas ainda faltam essas que você costuma citar, do atacante de velocidade. Uma peça que talvez a gente não imaginasse que faltasse nesse conjunto é o Luan, que você citou, que talvez gostaria de trabalhar com ele. Eu queria te questionar se existe a possibilidade, de fato, dele retornar para o Grêmio agora. É uma questão que fica para depois. O que foi passado para ti? O que tu pode ajudar também, já que tu te manifestou também na questão humana, de ajudar a pessoa, não só o jogador também? Bom, nesse quase que 100% de acerto aí que você falou, não falou na porcentagem, mas eu estou falando, teve a participação muito boa do Paulo, a participação muito boa do Antônio e do presidente. Eu praticamente estava em contato com ele todos os dias das férias, então, graças a Deus, né, a gente acertou bastante nas contratações, tanto é que o Grêmio vem bem no Brasileiro, na Copa do Brasil. Ganhamos o estadual, porque o Grêmio contratou e contratou bem, mesmo sem tendo aquele poder aquisitivo financeiro. Aí você vai me perguntar sobre o Luan. O Luan, eu tenho um carinho muito grande por ele. Umas 2 semanas atrás eu falei aquela entrevista. Eu tenho conversado com o Luan, ele tem me mandado mensagens. Falei com o nosso executivo, Luiz Wagner, ele pediu algumas informações lá do Corinthians sobre o Luan. Tá para chegar algumas informações que a gente pediu também para o preparador físico que ele contratou. É um cara que está cuidando da parte física dele. E por enquanto, as notícias que chegam são as melhores. Mas a gente quer saber dos números. Entendeu? Os números estão para chegar, a gente vai analisar. Mas é um garoto que eu tenho muito carinho por ele. Nessas horas, é muito fácil um treinador ajudar quem está sempre por cima. Difícil é você ver um treinador se manifestar quando o jogador está por baixo. E o Luan, sempre que esteve aqui no Grêmio, pelo menos quando ele trabalhou comigo, ele me dava alguns problemas durante a semana, eu não vou falar que não. Mas ele ajudava a dar problemas para o adversário também no final de semana. É um cara que eu estou vendo com muito carinho. Hoje mesmo conversei com o Guerra, com o Antônio, com o Luiz Wagner. Vamos pensar nesse jogo contra o Atlético. Não esqueci o Luan, não.
E a partir daí eu vou colocar a minha decisão se o Luan vem pro Grêmio ou não. É que eu sempre falo para vocês, 3, 4 cabeças sempre penso melhor do que uma. E a gente tem que trocar de ideias. É lógico que a palavra final para esse caso é sempre do treinador. Mas eu nunca deixo ninguém na mão, não. Eu sempre estendo o braço, procuro ajudar, até porque eu sei que é um jogador que sabe o quanto que ele precisa dessa volta por cima. E se por acaso ele vier para o Grêmio, eu tenho certeza que ele vai fazer, né? O que a gente pedir, vai andar na linha. Não sei como é que está a vida dele em São Paulo, mas para mim, o que eu falei, dava um probleminha ou outro durante a semana, mas dava problema para o adversário também. Então, até segunda-feira eu tomo essa decisão sobre o Luan. Renato, todos dentro dessa sala sabem a sede que você tem de vencer, de competir, de brigar por título. E dentro dessa novela que é o Luís Soares e a janela de transferências, eu queria saber de você que pensa nessa conquista em 2023, como é que está a cabeça do jogador? Você vê ele completamente focado dentro do Grêmio, porque dia 2 encerra a janela, né? Seja qual for a decisão, ela precisa sair no dia 2, mas antes disso tem um jogo importante contra o Flamengo, que você, garanto que quer contar com ele inteiro, 100% focado. Como é que você pode relatar a cabeça de um jogador que hoje está aqui, mas no dia 3 daqui a pouco pode não estar? Bom, é o que eu falei, eu tenho conversado bastante com ele, tenho trocado algumas ideias, eu sei o que ele pensa, o que não pensa, mas eu fico tranquilo quanto a ele no momento que ele entra em campo, porque é um jogador que se entrega. Se entrega tanto nos treinamentos como nos jogos. Agora, o desejo dele é aí que eu falo, é com o presidente, com a diretoria, mas ele só vai jogar se ele tiver com a cabeça aqui, nos próximos jogos, independente do que for acontecer depois. Então, essa é a conversa que eu tenho tido com ele, independente das dores. O importante é ele estar totalmente focado aqui. Ele sabe da importância dele para o time, mas também não adianta nada se ele me falar que ele está com a cabeça em outro lugar. Então, dá para contar com um jogador assim. É por isso que eu falo com ele diariamente, troco ideias. E para o jogo de sábado, amanhã eu vou falar com ele. Dependendo do que ele me falar, ele joga. Aí quem vai decidir é ele, desde que ele esteja focado no trabalho, concentrado na partida, entendeu? Até porque dia 2 que fecha a janela, temos alguns dias ainda pela frente. Enquanto isso, ele tem contrato com o clube. E se ele tiver com a cabeça boa e sem dores, ele vai jogar. Sem dúvida. Renato, tu falou que vai conversar com o Soares para ver se ele vai jogar amanhã, que é ele que decide, que é sempre uma incógnita. Só que aí fica o questionamento que eu faço para ti. Não existe uma possibilidade onde o Renato decide se ele joga sábado para não ocorrer, por exemplo, o que ocorreu lá em Salvador, que ele jogou no Brasileirão e ficou fora da partida decisiva da Copa do Brasil, isso levando em conta que a partida de quarta-feira é uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo? O problema é que você está perdendo alguns capítulos da novela. E eu acompanho a novela toda. Mas você não está errado nesse sentido. Tá certa a tua pergunta. Mas quando eu tomo uma decisão, eu sei o que eu estou fazendo. Entendeu? Porque eu sei das coisas que estão acontecendo aqui dentro. Você não sabe nem poderia saber. Mas a tua pergunta é boa, muito boa. Só que quando eu tomo uma decisão, pode ter certeza que eu sempre tomo essa decisão favorável ao clube. Lógico que eu não vou colocar um jogador em campo, seja Soares, seja qualquer outro jogador, sem condições. Mas quando eu coloco o jogador em campo, eu sei o que eu estou fazendo. Mesmo tendo um jogo importante 3 dias depois, na hora que eu tirar um jogador, eu sei também o que eu estou fazendo. Na hora que eu colocar ele em campo, eu tenho certeza do que eu estou fazendo também. Então isso não me preocupa para o jogo de quarta-feira, se ele jogar no sábado. Até porque ele pode estar sem dores sábado, jogar, e as dores podem aparecer na quarta-feira, ou pode estar com dores sábado e jogar mesmo assim, jogar na quarta-feira. Por isso que eu falo, é uma incógnita. Mas isso aí é o que eu falo, é um papo entre eu e ele. Dentro de 4 paredes a gente se acerta. Renato, boa tarde. A gente sabe que o assunto todo é Soares, todo mundo quer saber sobre isso, mas tem um jogo de sábado contra o Atlético Mineiro. Lembraram? E a gente tem o Luiz Felipe Scolari do lado de lá. Sabendo da forma que ele joga, ele monta o time, e
boa parte do tempo é muito parecido com o que tu chegou a fazer em algum determinado momento, um esquema tático diferente. A tua mudança, do teu esquema, do teu A, B e C, teria a possibilidade de fazer algo diferente para surpreender ele, utilizando principalmente agora o Ferreira, que já está em umas condições melhores para poder atuar, e o Iturbe conseguiria atuar nessa partida, ou a torcida pode esperar um pouquinho mais? Ele está um pouco difícil, né? Ele estava muito tempo parado, né? Fez alguns treinamentos, mas mesmo assim eu vou conversar com ele. Lógico que ele não tem condições de começar uma partida, mas se ele se sentir bem por alguns minutos, quem sabe eu levo ele para o banco. Quanto à mudança de esquema ou não, bom, aí você vai ficar sabendo uma hora antes. Ou você é auxiliar do Luiz Felipe Scolari, ou você é detetive, ou você é o braço direito dele, ou você é amigo dele. Então, se eu vou mudar ou não, bom, aí é outra história. Aí, uma hora antes do jogo, você vai saber. Eu não vou falar se eu vou fazer alguma coisa, porque daí vou escrever aqui na minha testa, né? Burrinho. Deixa assim. Próxima. Aqui, tudo bem, Renato? Vou te pedir licença para voltar no assunto Soares. Porque a torcida do Grêmio agora eu acho que está mais apreensiva ainda depois das tuas primeiras declarações aqui na coletiva, confirmando que ele pode não permanecer. Eu sei que não vai falar se ele quer ou não permanecer, né? Mas está muito claro que ele não está contente com algumas coisas. Então eu queria te perguntar, o que tem feito o Soares descontente? O que ele tem te relatado? O que mais incomoda ele? Imagino que não seja uma coisa apenas. O calendário do futebol brasileiro, são as dores, o que mais? O que faz ele não ter certeza se ele quer ficar no Grêmio? Você tem que perguntar para o presidente do clube, para a diretoria do clube. Hierarquia. Tudo que está acontecendo eu sei. Tanto quanto eles. Até porque eu converso com o jogador todo dia. Mas não cabe a mim falar hoje, por isso que eu falo, essa novela tem que acabar até dia 2. Independente do resultado. Mas são coisas que acontecem dentro do clube, entendeu? Que tem que ficar aqui dentro do clube. São coisas que a gente conversa. A gente sempre vai procurar fazer o melhor pro clube. E até o dia 2 vai ser essa novela. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. A não ser que eles se acertem antes do dia 2. Que vocês têm noticiado aí, que ele vai embora, que a Inter quer ele. Tem muita coisa que é verdade sobre isso. Mas tem muita coisa que vocês também não sabem. Então, vamos aguardar até dia 2. Até lá, a minha resposta vai ser essa. Se a diretoria ou o presidente falar algo mais para vocês, bom, é o que eu falo, hierarquia do clube. Eu, como treinador, eu falo essas palavras para vocês por enquanto. Até dia 2. Está otimista que fica? É boa a tua pergunta. É boa, me pegou até de surpresa, mas o problema é o time. A resposta eu tenho, mas eu não posso te dar. Entendeu? É isso. Então, por isso que eu digo. Até dia 2, pensar no grupo, pensar no Atlético, depois vão pensar no Flamengo. Enquanto isso, vocês vão conversando e vamos ver o que vai acontecer. Renato, eu te pergunto sobre o Adriel, porque ele está indo para o Bahia, e o sentimento da torcida que fica é que a história dele aqui poderia ter sido outra. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, o Adriel é mais um jogador, como vários jogadores, esse ano mesmo. Recentemente, nos últimos 40 dias, 50 dias, saíram 6, 7 jogadores. O clube não manda ninguém embora, a não ser que apronte. Se o desejo do jogador tem um negócio melhor lá fora, como aconteceu com os outros, ninguém vai segurar ninguém aqui contra a vontade. Então, se aparecer uma coisa boa que ele achou que foi importante para ele, sim, ele foi liberado. Como os outros jogadores também foram. Não adianta você querer segurar um jogador aqui dentro do clube contra a vontade dele. E o último foi o Vino. Não posso perder esse contrato, financeiramente vai ser muito importante para mim, me libera. Foi liberado. Outros jogadores foram liberados também. Ele apareceu uma boa oportunidade para ele, pediu para ser liberado, foi liberado também. Amanhã depois, se aparecer um negócio bom para o clube e para o jogador, que o jogador
queira sair, vai sair. Ninguém vai segurar ninguém aqui contra a vontade. Se eles acham que tem coisa melhor lá fora, fiquem à vontade, sem problema algum. O Grêmio é muito grande, entendeu? Então, como ele, amanhã depois se aparecer também outro jogador que queira sair, sem problema algum. Quer tentar novos ares, ninguém vai segurar ninguém aqui contra a vontade. Renato, boa noite. Um jogador que tem se destacado muito na temporada é o Vila Sante. E ele foi ausência nas primeiras atividades da semana, né, com desconforto muscular. Ele preocupa para o jogo de sábado? Eu queria que tu atualizasse as condições físicas desse jogador, por favor. A pergunta é boa, mas agora, antes de responder a tua, eu vou te fazer uma. Quem te dá informação sobre os problemas musculares dele? Ele estava na academia. Você que está falando que estava com problemas musculares. Ele treinou hoje. Mas eu estou te falando, hoje ele treinou. Então. Não preocupa? Não, treinou hoje. A mim não me preocupa, não. A não ser que amanhã ele apareça aqui com, sei lá, ele e qualquer outro jogador. Mas ele treinou hoje normal. Renato, boa tarde. Sobre o Luan, tu falou que ele te dava problema no meio da semana, mas que no final de semana o problema era pro adversário. No contexto Adriel, o Adriel não estava dando problema para os adversários e não parece que foi conduzido de uma forma diferente, já que ele estava te dando resposta dentro de campo? O treinador, ele ajuda todo mundo. Eu ajudo todo mundo. O jogador precisa se ajudar. Eu gosto muito do Adriel, como pessoa, como jogador. Essa pergunta você tem que fazer para ele. Por que ele está saindo do Grêmio? Essa pergunta tem que fazer para ele. O treinador segura até um limite. Então, é sobre a mesma coisa sobre o Soares. Tem muitas coisas que vocês não sabem. E que lá na frente vocês vão ficar sabendo. Do Adriel, tem muitas coisas que vocês não sabem. E a gente segura. Pareceu um bom negócio para ele. Segue a vida. Ele não é vendido, ele é jogador do Grêmio, ele vai ser emprestado. Cabe a ele mostrar lá fora também. Qualidades ele tem. Qualidades ele tem. Mas foi ajudado. Muitas vezes. Muitas vezes. Então eu não posso ficar, eu como treinador, ficar do lado de um jogador que muitas vezes está errando, quase que diariamente, e perder o grupo. Então eu fiz o possível. O possível para ajudar ele, pode ter certeza. E vou desejar toda a sorte do mundo para ele, porque eu gosto dele. Mas ele tem 22 anos, 21. Eu espero que a saída para ele para o Bahia, ele repense nas coisas, repense, até porque ele já assumiu que errou várias vezes, pedindo desculpas. Mas apareceu um bom negócio para ele, que ele tenha toda a sorte do mundo. Ele continua jogador do Grêmio. Renato, boa tarde. A respeito de Turbi, ele saiu agora no bid, né? Queria saber primeiro se tu já pensa em colocar ele para fazer sua estreia no jogo do sábado e também se ele pode acabar sendo, a gente sabe que tem muitas dificuldades de achar jogadores no mercado, se ele pode acabar sendo o jogador de lado de campo, de velocidade, que seja o grande reforço do Grêmio para essa janela. Ele tem bastante qualidades, ele é um jogador que vem parado há algum tempo. Amanhã eu vou falar com ele. Ele ainda não está, obviamente, 100%, longe disso. Mas ele tem treinado com o grupo. Tem feito trabalhos físicos, trabalhos técnicos. É muito cedo para ele começar uma partida, digamos assim. Mas isso não impede, dependendo do papo que eu tiver com ele, se ele se garantir jogar alguns minutos, eu levar ele para o banco. É aquele jogador de velocidade para o lado, do jeito que eu quero? Não. Não é aquele jogador, entendeu? Apesar que ele tem qualidade e tem uma boa velocidade. Mas não é aquele jogador que joga aberto de 1 para 1, se bem que por dentro mesmo ele tem 1 para 1 muito bom. Não é ainda aquele jogador que tem as características de um Ferreirinha, de um Michael, que eu gostaria de ter, entendeu? Mas ele tem bastante qualidade. Renato, boa tarde, boa noite. Agora você estava falando do Iturbe, né, que até o momento tem sido o único reforço nessa janela. Você falou agora há pouco também de saídas, né, algumas saídas nos últimos dias.
Alguns nomes têm sido especulados, ventilados, possíveis alvos do Grêmio. Cito aqui alguns como o argentino Lucas Besossi, o uruguaio Facundo Pelistri e o chileno Diego Valência. Queria te perguntar se esses nomes de fato têm sido analisados, se são indicações tuas. Um resumo de como é que o Grêmio tem se movimentado aí há menos de 2 semanas do fim da janela. A gente está correndo contra o tempo. Eu não vou falar se a gente conversou com esses jogadores ou não, porque no momento que o Grêmio fala de um nome, todo mundo acha que o Grêmio está com o cofre cheio, aí o valor do passe, do salário já sobe. A gente está correndo contra o tempo. A gente tem visto no mercado aí, a gente tem se comunicado, ido atrás de informações de alguns jogadores, conversado com alguns jogadores, mas também tem muitos nomes que, né, o cara chega lá no ventilador, bota o nome lá, o Grêmio está interessado. É mentira, entendeu? Não vou dizer que esses jogadores todos que você falou, o Grêmio não procurou, mas não vou entrar em detalhes em nome de jogadores, porque acaba atrapalhando as negociações. Boa tarde, Renato. Você conta com Jeromel e PP para os jogos contra o Flamengo, se não aqui em Porto Alegre, já lá pro jogo do Rio? Obrigado. O Jeromel tem treinado com o grupo, mas ele não fez ainda o jogo treino que a gente fez na última terça-feira. É um jogador que no dia a dia que ele vai passando a confiança pra gente. No dia a dia também nos treinamentos que ele vai ganhando a confiança. No momento que ele achar que ele estiver pronto para fazer um jogo treino, por exemplo, a gente põe ele para ver como ele se comporta, porque leva tempo isso, até o jogador readquirir a confiança. E a gente está no aguardo dele. É ele que vai dando a resposta para a gente. O PP, ele ainda nem sequer está com o grupo, entendeu? Aí você fala, para esses jogos, lógico que não vai dar. Lá para o outro jogo, bom, aí só o tempo vai poder responder essa tua pergunta aí. É o jogador, como falo, que passa a confiança para a gente. Renato, tu classificou aí a situação do Soares como uma novela, né? Como tem sido classificado também muitas vezes até por nós da imprensa em alguns momentos. E tu também usou uma frase agora há pouco que é bem marcante, que eu acho que é certeira também, é que ninguém fica, né, se não estiver afim de ficar aqui. Tu usou a situação do Vina e tudo mais. Claro que a situação do Soares ela é um pouco diferente porque tem cifras envolvidas, tem parceiros envolvidos, tem também uma questão muito importante, que é a quantidade de sócios que o Grêmio tem hoje e que não tinha quando ele não estava aqui. E as informações que chegam para a gente mesmo, e talvez eu esteja dando um pouco de opinião aqui também, que o jogador não queira ficar. E o Grêmio esteja tentando encontrar uma forma de se remunerar também disso. Já circulou algumas situações de valores, inclusive. Isso dificulta bastante para a gente falar sobre isso, porque a torcida compra muito pelo jogador. A torcida, óbvio, eu sou torcedor e eu gostaria muito que ele ficasse aqui também. Não é perigoso isso também para ti, para a direção do Grêmio, blindar tanto essa situação, a ponto de o jogador ficar como, digamos assim, o dono da verdade, não falando nada? O jogador não deveria falar, não seria importante ele vir a público e falar, não, eu quero ficar aqui, ponto final, e finalizar a questão, digamos assim, e não a direção e tu tendo que colocar a cara a tapa para isso? Bom, eu como treinador sempre vou ver os dois lados. Então, digamos que eu estou sendo o cara que está entre o tiroteio. Converso com o jogador, converso com o presidente, converso com a diretoria, estão tentando apaziguar as coisas para ver se eles se acertam. Lógico que a gente quer que o Soares fique. Ninguém está querendo que ele vá embora. Pelo contrário, está todo mundo querendo que ele fique. Agora, tem coisas que vocês não sabem, é por isso que eu falo. Tem coisas que fogem do treinador, da hierarquia, presidente, diretoria, juntamente com o jogador. Vocês perguntam, ele poderia vir a público se manifestar? Bom, aí é um desejo do jogador, querer se manifestar ou não. Aí essas perguntas todas, de repente, vocês teriam todas as respostas, trazendo ele aqui para ele falar com vocês, para ele falar do desejo dele. Eu não posso responder por ele. Eu sei o que ele pensa. Eu sei o que o clube pensa. Por isso que eu falo, eu como treinador estou tentando, né, ficar ali no meio, tentando fazer com que haja um acerto entre as duas partes. Mas, por enquanto, ele tem conversado com a diretoria, com o presidente. Por isso que eu falo, tem muitas coisas que vocês falam,
que são verdades. Tem muitas coisas que vocês não sabem. Então, até o dia 2, vai ficar essa novela aí. Obrigado, Renato. Boa noite, pessoal. Obrigado.